Senhor, hoje nossa matéria é a matéria nova, né? Teologia Bíblica do Novo Testamento. O que vai acontecer é uma mudança aqui de uma forma para outra. Nós tivemos aí as aulas de Novo Testamento, mas era uma abordagem histórica, né? Agora nós vamos pegar uma abordagem um pouco mais teológica, né? Mais detalhada na parte teológica. E alguma coisa parece até repetido, mas a abordagem é diferente, tá? É mais teológico agora do que era, né, nos dois primeiros materiais que a gente viu sobre o Novo Testamento, tá? Então, vamos começar pela preparação do mundo para o Novo Testamento, que aconteceu antes, tá? Isso é bom que os irmãos também recordam que a gente falou do fato histórico, junto com o fato teológico, e dá uma arrumada aí nas ideias acerca do Novo Testamento, tá? Então, esse Novo Testamento ele se desenvolveu num período em que o Império Romano era uma grande potência no mundo, né? E de modo maravilhoso, Deus preparou o mundo para a chegada do Evangelho, antes mesmo do Império Romano, tá? Então, para a vinda do Messias, inclusive o Império Romano contribuiu de forma significativa para essa nova realidade, né, do Evangelho, tá? Em especial, em pelo menos 3 fatores, Deus estava agindo diretamente, né, para esse grande evento. Aliás, Deus estava agindo no mundo de uma forma geral para que acontecesse isso, né? Primeiro, o Green, né, ele escreve sobre isso, o Michael Green, um livro de 1989, né? Primeiro nós vamos citar o povo judeu, né? O povo judeu, como vocês sabem, é o povo da aliança, né? São os chamados por Deus para ser uma raça eleita, uma nação santa, um reino sacerdotal, tá? E para apresentar ao mundo, né? Tem a obrigação, a função, a missão, né? De apresentar ao mundo a mensagem de Deus à humanidade. Eles nunca entenderam muito bem esse chamado deles, né? Porque os judeus, eles tomam para si a palavra, tomam para si o Evangelho, tomam para si Deus, né? Eles se apossam de Deus como se fosse só para eles, né? E na verdade Deus deu a eles uma missão que eles inclusive exerceram ela muito bem, sem, claro, o saber completamente, né? Então, para o exercício dessa nova vocação, Deus concedeu aos judeus a revelação escrita da sua vontade, que serve para nós também. Então, eles não trouxeram a nós, mas nos apresentou isso, né? Que é o Antigo Testamento, né? Então, Israel jamais viveu a plenitude da vontade de Deus determinada por ele. Então, nós temos que abrir os olhos que também podemos cometer esses mesmos erros que Israel cometeu ali, né? E o que aconteceu com eles foram exílios, deportações, guerras, fomes e outras catástrofes e desgraças desse tipo, tá? Então a religião judaica se transformou em um sistema ritualístico vazio de significado, culminando com o farisaísmo, né, exacerbado nos dias de Jesus, que é o que eles viviam naqueles dias, né? Hoje tem um misto de várias essas coisas aí junto, mas nunca aconteceu, nem no tempo de Jesus, nem em tempos posteriores, de eles viverem a plenitude. Como eles estão envolvidos diretamente, nós podemos vê-los aí através da palavra, né? E o que nós não podemos ver somos nós mesmos. Aí deveríamos, né, observar melhor, né? Eu digo no caso na confecção da palavra, nós vemos a humanidade sendo salva por Deus e tal, e no máximo isso, né? Bom, aí a gente vê como é que funciona com eles e colocamos os nossos, né, a nossa barba de molho, como diz o ditado popular, tá? Com esse sistema religioso falido, né, surge entre os judeus uma expectativa muito grande e generalizada. A expectativa generalizada, que é pelo cumprimento das profecias do Antigo Testamento acerca do Messias, tá?
Então eles criaram uma expectativa grande, própria, exagerada da vinda do Messias, de como ele viria, tá? E é inevitável, né, crer que Deus não esteja agindo em todo esse processo aí, preparando o coração do povo judeu para o grande advento, né, da vinda do Messias, né? Então, o judaísmo se tornou o berço do cristianismo, né? Lá em Jerusalém, por exemplo, é o lugar mais sagrado para o judaísmo, para o cristianismo e para o islamismo, que são as religiões monoteístas do mundo. Interessante isso, né? Então, por que para o judaísmo? Porque ali estaria o templo de adoração, o templo que foi destruído e tudo, onde eles teriam ali a presença de Deus, né? Onde eles entrariam na presença de Deus, fariam, né, e cumpririam os rituais, porque a religião judaica virou um ritual, né? Então eles ficaram ali meio que sem ação com relação à sua religião. Para o cristianismo, é por conta da história de Cristo, né, de Jesus, que morreu ali, foi crucificado, ressuscitou ali. Então o cristão tem ali como um local sagrado também, né, visto que a Bíblia fala disso. E para o islamismo, segundo os islãs contam, foi aonde Maomé ascendeu a Deus e foi ao céu. É o terceiro lugar sagrado do islamismo, né? Tem lá Medina, Meca, e depois tem Jerusalém, tá? Então ali, por isso em parte os conflitos que tem ali é por conta disso aí, tá? Mas vamos falar do judaísmo, né? E as contribuições do judaísmo para o surgimento do cristianismo. Primeiro, a fé monoteísta, né, que eu já citei. Depois do cativeiro, né, depois deles ficarem no cativeiro babilônico ali, por 70, 80 anos, ocorreu em virtude da idolatria, né, eles foram para lá por causa da idolatria. Israel não cometeu mais esse pecado. Então, se tem uma coisa que Israel abomina, é a tal da idolatria, tá? E a mensagem de que Deus é único e verdadeiro e que só a Ele deve ser adorado, impregnou na mente dos judeus, que começou a difundir, a pregoar essa fé monoteísta. Monoteísmo é a crença em um único Deus, acreditar que existe um único Deus. Quando a pessoa adora um único Deus, mas crê que existem outros deuses, acreditam na existência de outros deuses, isso é politeísmo já. Então, só crer em um único Deus não leva ao monoteísmo. Monoteísmo, o cristianismo é monoteísta, porque cremos que só há um Deus. Os outros não são deuses. Os outros chamados deuses, eles são fruto da imaginação, da vaidade, da loucura do ser humano, tá? Eles não existem, na verdade, para o monoteísta, tá? Que somos nós. Bom, a esperança messiânica, né? Primeiro, monoteísmo, tem que ficar claro, né? A esperança messiânica, né? Os judeus ofereceram ao mundo a esperança de um Messias, do Messias, do libertador, do apregoeiro da justiça, né? Do enviado de Deus, tá? Então essa esperança também foi infundida, né? A lei moral, então estou falando das contribuições do judaísmo para o cristianismo, para a vinda do cristianismo, tá? A lei moral, a maneira como os judeus encaram relação com o pecado é um ponto marcante. Não estamos falando da lei escrita, da lei de Deus, porque ela é geral, mas da forma que o judeu mesmo encara isso tudo, da como ele vive, né? Diretamente, né, da cultura grega, que era diferente, que eles encaravam ou entendia, né, o pecado como um fracasso externo, né? Os judeus não, eles entendiam como uma violação da lei de Deus, tá?
E essa perspectiva moral do Antigo Testamento favoreceu a exposição da doutrina do pecado e redenção, que poderia ser alcançada também em Cristo, né? E aí essa parte é que eles não conseguiram enxergar direito, né? Veja que nós estamos aí na página de número 8 do seu material impresso, tá? Passando adiante, o Antigo Testamento, né, a vinda do Messias, poderia ser conhecida por outros povos devido a esse legado, né, do Antigo Testamento, que foi o livro sagrado, as escrituras do Antigo Testamento, chamada por eles de Torá. Torá, tá? Então, Torá é o Pentateuco, é os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? E o Antigo Testamento todo ainda inclui mais duas, né, o Ketubim e o Nebihim. O Nebi profetas, né? Então, Nebihim é profetas, Nihim é o IM, né? É o plural para substantivos em hebraico. Então, Nebihim é os profetas e Ketubim, né, é os escritos, tá? Ketub é os escrito e Ketubim é escritos, tá? Juntando os três, Torá, Ketubim e Nebihim, dá TNK. Eles fazem um acróstico de TNK. Como no hebraico não tem vogais, né, nós colocamos, né, o A como vogal, aí fica o T-A-N-A-K, Tanak, tá? T-N-K, Tanak, né? Esse Tanak, ou Tanak, é o Velho Testamento completo, tá? Que lá, no caso nos Hebreus, eles são 27 livros, que é o mesmo Velho Testamento nosso. A diferença é só no arranjo dos livros, tá? Então tem uma diferença na forma de agrupar os livros. Para vocês terem uma ideia, os 12 profetas menores, lá é um livro só, é os 12, e assim por diante. Então tem algumas diferencinhas aí, tá? Então é isso, né? O Antigo Testamento, que eles chamam de Tanakh, porque eu estou explicando isso porque muita gente chama o Velho Testamento dos Hebreus de Torá. Torá não, Torá é os 5 primeiros livros, tá? Que nós chamamos de Pentateuco, tá? Então, Torá é uma parte do Velho Testamento. O Velho Testamento todo inclui, né, o K e o N, Ketubim, Nebihim, tá? Tanakh. Bom, outra contribuição grande, né, foi a língua grega. A língua grega se tornou uma forma de comunicação entre os povos daquele tempo, em virtude das conquistas de Alexandre o Grande, né, que lá em 323 a.C. ele varreu o mundo, né, conquistando grande parte do mundo conhecido, e o desejo dele era unificar, né, era juntar o mundo em um só império. Olha que ambição que ele tinha. Um rapaz novo, 30 anos, né, morreu com 33. Ele ambicionava conquistar os povos e ir juntando os povos numa língua só. Isso deu uma contribuição enorme para o Novo Testamento, para a vinda de Jesus, para a pregação do Evangelho, porque após as conquistas, Alexandre implantava, tá, o helenismo. Helenismo era a língua grega e mais a cultura grega. Não era só a língua, né? Ele estabelecia a helenização. Quando vocês verem falar essa palavra, está falando da cultura grega, incluindo a língua, tá? E isso era implantado neles como padrão de pensamento, de comportamento, visto que os gregos eram muito admirados por ser grandes pensadores, né? E ter grandes coisas aí para contribuir com o universo, com as pessoas, tá? Deus certamente estava preparando o mundo, né, com uma linguagem comum, né, para tornar a proclamação do Evangelho viável, tá, compreensível, onde quer que ela fosse divulgada. E usou para isso a língua grega. E interessante que na vinda de Jesus, apesar de o Império Romano estar dominando, porque os gregos foi 300 anos antes, mas nesses 300 anos, por causa da admiração, por causa
da coisa toda, né, que a língua grega trazia em si, né, ela acabou trazendo muito interesse das pessoas, e muita gente, e praticamente todos os países em volta do mar Mediterrâneo, falavam a língua grega. Isso tornou viável a pregação do Evangelho a mais pessoas, para que ela fosse dado o seu pontapé inicial, a sua abertura inicial, tá? Então, aqui no tempo de Jesus, os gregos já não governavam mais, já, né, muitos anos. Inclusive, Alexandre morreu jovem, né, com 33 anos de idade, tá? Mas aí floresceu depois disso o Império Romano, né, que era a República de Roma, que se tornou o Império Romano. 20 e poucos, 30 anos antes de Cristo, né, começou a dar os primeiros passos o Império Romano. Antes era a República de Roma, tá? Depois com Césares, né, Júlio César, César Augusto, é que foi, né, em Augusto mesmo, é que foi elevada a categoria de império. E esse Império Romano foi usado por Deus também em pelo menos 3 segmentos diferentes que contribuíram para a vinda do Messias e para o Evangelho, tá? Primeiro, a unificação dos povos, né? Os romanos unificou os povos, né? Como o império era muito grande, né? No período em que Roma exerceu o seu domínio, eles foram unidos no mesmo reino, né? Eles começaram a aprender isso com Alexandre, claro, né? Mas depois avançaram nessa ideia, né? E, apesar de diferente, eles não faziam questão daquela helenização, ou seja, de transformar, porque o Império Romano falava latim, mas todo mundo do Império Romano sabia falar grego e gostava, ficava muito à vontade com o grego, e não tiveram interesse em mudar essa situação aí, né? Então, a língua oficial do Império Romano é o latim, não esqueça. A mensagem do Evangelho, então, viria anunciar que agora em Cristo nós somos um só corpo, né? Não existindo mais separação entre gentios e gregos, né? Bárbaros, citas, escravos, livres, conforme diz aí na palavra, no Evangelho, né? Foi prontamente entendida, né, por todos os que vivenciaram essa experiência aí no Império Romano, né? Então o Império Romano contribuiu assim. Outra contribuição do Império Romano é a paz, chamada de Pax Romana. Pax por causa do latim, né, que eu disse para vocês, tá? Pax é paz em latim. A paz estabelecida pelo Império Romano, né, proporcionou ao Evangelho um ambiente seguro para romper as fronteiras e alcançar os lugares mais distantes, né, com a pregação das boas novas. Inclusive em Roma, quando os missionários, ali, Paulo e os outros obreiros pregavam em Roma, eles escreviam em grego, tá? E não sei se pregavam, né, mas provavelmente pregavam em grego também, que era a língua deles, né? E que os romanos entendiam, né, tudo que a romana ali sabia, tá? Que foi aquela contribuição dada por Alexandre e pelos gregos. Outra coisa foi as estradas, né? As estradas romanas favoreceram, né, o ir e vir, né? É uma contribuição importante que interligava todo o império, né? As províncias do império eram todas ligadas por estradas, né, construídas por Roma, onde não tinha, eles faziam, facilitando o deslocamento, né, para a divulgação do Evangelho, inclusive, tá? E depois vem as religiões, no período do Novo Testamento, né? A igreja nasceu num mundo com diversos grupos religiosos que, apesar de competirem entre si, tinham em comum a luta para se aproximar do seu Deus, né? Ou de deuses, conforme o caso, né? Que permaneciam inacessíveis, no caso deles. Além do judaísmo, que ensinava que Deus havia se revelado aos patriarcas, a Moisés, aos profetas, né? Nenhum outro grupo religioso podia afirmar ou possuir uma revelação divina, nem tampouco teriam um conceito de pecado e salvação. Isso veio em outras religiões e seitas depois, né? Já para a era moderna, né? Para o tempo contemporâneo, é que aparece alguns aí falando que tem revelação e outras coisas. Naquele tempo não tinham, né? Os padrões éticos da época eram superficiais.
apesar dos ideais, né, insights dos filósofos, né, os filósofos gregos, todos esses grandes filósofos gregos vieram antes de Jesus, tá? Todos eles, Sócrates, Platão, né, todos eles, Aristóteles, tá? Todos vieram ali naquele período de 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento ali, tá? Então eles falavam acerca do mal e do bem, né, mas não podia oferecer a solução para o problema do mal, né? Esse era o grande problema filosófico, né? O problema do mal, Teodiceia, problema da existência do mal no mundo. Nem tampouco podia promover o bem, né? Porque era superficial. Até mesmo o judaísmo passava por dificuldades, porque tinha obscurecido a verdade com a tradição por negligência, que é outra gravidade, né? O paganismo, né, e todas as outras religiões, por não possuir conhecimento da verdade, o máximo que fizeram foi uma paródia e uma perversão da revelação de Deus para o homem, né? Eles fizeram foi pegar as coisas de Deus e refizeram a bel prazer, ao gosto deles, virando uma paródia, tá? Eles transformaram elementos básicos da verdade de Deus em mentira, tá? E por isso que somos cuidadosos com a doutrina, porque a verdade de Deus precisa ser preservada independente da nossa vontade ou do nosso querer, tá? Então a soberania de Deus então tornou-se fatalismo. A graça veio a ser uma indulgência, né? A justiça foi confundida com regras arbitrárias, né? A adoração foi transformada em ritual, né? A oração em mendicância egoísta, a luz foi obscurecida por lendas fantasiosas e falsidade absoluta, né? E como é que a gente pode ver isso? Vocês pegarem aqueles livros apócrifos que foram inseridos pelos cristãos da Igreja Católica na época da Idade Média, né? Na verdade eles foram inseridos foi depois da Reforma, né? Foi um movimento contra a Reforma, mas eles já existiam ali, por eles foram colocados na Bíblia, e isso mostra, né, aqueles rituais, tudo isso que eu estou falando aqui, a luz de Deus obscurecida, lendas fantasiosas, absurdos ali, tá? Colocados. E as outras religiões tudo nessa mesma linha da linha católica que foi colocada assim, tá? Então a confusão consequente desse sistema, vocês estão percebendo aí que o número da página aparece aí embaixo, sempre que eu estou tá, para vocês acompanharem mais facilmente, tá? A confusão consequente desse sistema de valores e crenças deixou o homem em um labirinto de incertezas, né? Para alguns a filosofia se tornou a oportunidade ideal, né? Porque se não há certeza do fim, né, não pode haver princípios permanentes que orientem a conduta. Por outro lado, o ceticismo, eu explico, o ceticismo é aquilo que duvida de tudo, de qualquer atitude, né? É questionado, é questionamento em cima de questionamento, né? Sobre fatos, opiniões, qualquer coisa ou qualquer crença estabelecida precisa ser questionada. Isso é ceticismo, tá? E o ceticismo então encontrou espaço, né, onde a igreja se enfraquece doutrinariamente e fatalmente, né, vai entrar grupos com interesses, aqui nesse caso eram interesses diversos, né? Com o ceticismo aí foi um dos casos, tá? Para desviar o povo da doutrina de Deus, né, da presença de Deus. Então muitos outros tipos de culto, né, por todos os lados foram surgindo, né, e logo se tornou um modismo, né, aparecendo nos nossos dias, tá? E para os ricos e fonte de esperança para os pobres e tal, né? O Novo Testamento então possui uma atmosfera religiosa intensa, tá? Manifesta nas instituições, em grupos religiosos, tá? Então é muito intenso isso. Bom, nas instituições religiosas, a sinagoga, vocês já viram falar muito da sinagoga no Novo Testamento, e essa sinagoga ela remonta ao período do cativeiro babilônico, né?
O judeu acreditava que só se poderia adorar a Deus no templo, onde tivesse a Arca da Aliança, só ali, tá? Inclusive eles perderam juntos o templo e a Arca da Aliança de uma só vez, tá? Quando foram para a Babilônia, né? A Arca da Aliança sumiu e as coisas do templo não foram listadas entre as que foram levadas para a Babilônia, então provavelmente ela foi ocultada por alguém ou pelo próprio Deus, né? Então, no período do cativeiro, a sinagoga era uma tentativa de manter o culto de adoração a Javé, a Deus, né? A Elohim, a Eloá, tá? A sinagoga não tinha o objetivo de oferecer sacrifícios. Inclusive, eles não ofereceram mais sacrifícios, tá? Porque eles só poderiam ser realizados no templo, né? Já desde a derrubada do templo, né? Do segundo templo, no ano 70 da era cristã, que os judeus não fazem mais sacrifícios. Quando voltaram do cativeiro, voltaram a fazer os sacrifícios, mas logo isso, né, com a vinda do Império Romano, isso foi paralisado também. Então eles aprenderam uma nova maneira de adorar, né? Mas ficou mais ritualístico, né? Assim eles não poderiam, né? Eles só poderiam realizar isso no templo e oferecer local de ensinamento. Na verdade, eles queriam um local de ensinamento e adoração, que é o protótipo da igreja hoje, né? Na verdade, tá? Então a sinagoga era administrada por um presidente, né? Um líder, que tinha a responsabilidade de conduzir as reuniões, e por um assistente, que tinha o cargo da manutenção e manuseio do livro sagrado. Lembrando que a Bíblia não era desse tamanhozinho aí que vocês têm na mão, não, tá? Era enorme, né? Não tinha o papel impresso ainda, era tudo feito à mão, em material grande, desconfortável. Então, tinha uma pessoa encarregada de trazer ali a palavra, de buscar, né? Quem trazia a palavra era o presidente ou algum convidado, né? Ele só poderia entrar em funcionamento quando tivesse 10 homens, né? Naquela comunidade. Não tinha comunidade com poucos homens, né? Tinha que ter pelo menos 10, tá? E talvez isso explique porque em Filipos não havia uma sinagoga, tá? No tempo da pregação, no tempo do livro, tá? A adoração na sinagoga seguia os mesmos critérios da adoração no templo, né? Respeitando os dias, os horários, só não tinha o sacrifício de animais, só não tinha o sacerdote ali para fazer, tá? O presidente não precisava ser necessariamente um sacerdote, né? Na sinagoga, tá? As pessoas entram curvando-se para a parede do lado oriental, onde as escrituras estavam num gabinete, né, guardado num cômodo ali, porque tinha que ser grande para caber, né, chamado arca, né, faziam oração, depois eram cantados hinos, né, na sinagoga, o auxiliar abria a arca, que era o cômodo lá, né, reverentemente os judeus tinham e têm a maior reverência com a escritura, com a palavra, viu? É por isso que eles foram escolhidos, né, entre outras coisas, entregando isso ao presidente, a palavra ao presidente, né. Em seguida a leitura das escrituras, durante a qual todos ficavam de pé, o presidente se sentava e iniciava uma preleção ali, né, na leitura, né, à luz do texto que fora lido, que também era difícil sair procurando na Bíblia, né, tinha que escolher um texto antes e já passar para o secretário trazer aquele livro certo, aquela leitura certa para ele, né, fazer a sua preleção. Frequentemente, também ele podia convidar um visitante, né, para fazer essa preleção, para fazer essa pregação aí, tá? E foi usando essa prerrogativa de presidente, do convite da sinagoga, que tanto Jesus como Paulo fizeram uso das sinagogas para exposição da mensagem do Evangelho, tá? Então era assim, as sinagogas, que remonta do período do cativeiro, depois quando eles vieram para a Terra Santa, que eles se espalharam de novo, né? Aí foi necessário as sinagogas de novo, né? Mas o sacrifício cessou lá, né? Cessou lá no templo, com o fim do templo,
eles acreditavam que isso só podia ser feito no templo. Bom, o templo, né? Ao retornar da Babilônia, os judeus empreendeu um grande esforço para reconstruir o templo, que os babilônios, Nabucodonosor na época, tinha destruído o templo, né? Quando eles voltaram, não eram mais os babilônios, né? Já eram os persas que tinham dominado sobre os babilônios enquanto eles estavam no cativeiro, tá? E esses babilônios então destruíram o templo. E na volta com a autorização dos persas, né, dos medo-persas, Esdras e Zorobabel, né, os dois, Esdras era o sacerdote, Zorobabel era o governador da província, né, enviado pelos persas. Foram os personagens centrais desse projeto, né? Os profetas Ageu e Zacarias pregavam nesses dias, né, por meio dos seus oráculos, eles estimulavam o povo, né, a palavra, né? O templo de Zorobabel, como ficou conhecido, né, é o que existia nos tempos do Novo Testamento, né, no início ali, tá? E foi nele que Jesus e depois os apóstolos realizaram milagres e fizeram grandes pregações. É o mesmo templo. Aqui ele foi reconstruído, ele estava bem destruído, né? Então quando ele reconstruiu, ele é chamado de segundo templo. O primeiro templo é o que Salomão construiu, o segundo templo é essa reconstrução aí, que às vezes algum pode discordar de mim e falar que o segundo templo é o lado do Herodes, né? Mas na verdade o que é considerado segundo templo é essa reconstrução aí, né? Porque esse mesmo templo, no ano 70 depois de Cristo, então no tempo de Cristo ainda tinha o templo ali, e durante 30 anos Herodes reconstruiu esse templo, né? Reformou esse templo, ele não estava destruído para ele reconstruir, por isso não é aí o segundo templo. O segundo é lá Zorobabel e Esdras, tá? Aí o que Herodes fez? O templo de Zorobabel e Esdras ficou muito simples, porque não tinha aquelas coisas de ouro, aquelas coisas, né? Não tinha o candelabro, o menorá, não tinha a arca da aliança, não tinha um monte de coisas, né? Então era mais simples. E aí o Herodes, como era um grande construtor, um dos melhores do seu tempo, né? Construiu, além de construir Massada, né, um local lá no deserto, além de construir a Fortaleza Antônia, e fazer grandes construções, né, ele também fez uma reforma no templo. Ele aplanou o topo do Monte Sião todo, né? E o templo estava lá no meio, ele aplanou e fez uma bela de uma reforma e construiu muros ali de 500 metros, para vocês terem uma ideia, né? Fez um quadrado ali de meio quilômetro e aterrou aquilo tudo e fez uma grande plataforma e fez uma grande reforma ali, né? O Herodes, tá? E esse templo, o segundo templo, foi destruído. Então quando eles falam hoje de terceiro templo, né, seria uma reconstrução que os judeus pretendem fazer, né, construir novamente o templo para voltar à adoração, né? Então dizem que estão preparados lá para construir isso rapidamente com a engenharia moderna, já tem materiais, mas um pouco teoria da conspiração, mas eles devem ter essa expectativa sim, né, da construção do terceiro templo. Depois vem o Sinédrio, né? Eu estou falando das coisas que contribuíram para o Evangelho, tá? Para a vinda de Jesus. Bom, Esdras e Neemias, o governador, né, foram os personagens que preconizaram a restauração de Judá após o cativeiro. Porque vocês lembram que foi para o cativeiro da Babilônia, foi Judá, Benjamim e os levitas que viviam entre eles, tá? As outras 10 tribos já tinham sido 100 anos antes, tinham ido para o cativeiro assírio e de lá nunca mais voltaram, foram misturados, né? O pouco que ficou na terra foram misturados com outras nações por ordem dos assírios, virou um povo misto, né? E que passou a ser chamado de samaritanos no tempo de Jesus, né? Por causa da capital deles, que era Samaria, e eles eram um povo misto.
E então o que temos aqui são os judeus. Por isso que eles são chamados hoje de judeus, mas é Judá, Benjamim e os levitas que operavam com eles, tá? Porque os levitas ficavam no meio de todas as outras tribos ali, tá? Então, sob a ordem desses dois líderes, né, o povo de Deus fez um pacto de lealdade às regras, né, da lei de Moisés. E ali já tinha casamento misto, eles tiveram que desfazer um monte de coisa. Foi meio traumático ali, né? Com Esdras, depois com Neemias como governador, né? E após a morte desses dois aí, né, foi criado um conselho, né, que tinha a responsabilidade de manter o pacto, né? Esse conselho que foi chamado de Sinédrio, tá? O conselho tinha 71 membros, o conselho da nação toda de Judá, né, encabeçados por um sumo sacerdote, né? Esse conselho passou por momentos de grande influência e funcionava como um poder judiciário, legislativo e executivo, né? Tinha uma tripartição de poderes aí, tá? Mas em outros momentos o sinédrio era completamente sujeito ao poder dominante. No tempo de Jesus, no caso, o sinédrio vivia um desses momentos de grande influência, né? E sob o poder dominante dos romanos, tá? E ali também, né? Bom, esse é o sinédrio, né? Então o sinédrio que a gente vê no tempo de Jesus fora criado naqueles 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento, quando da vinda deles de volta do cativeiro, né? Quase 400 anos antes. Os grupos religiosos, né, no Novo Testamento são descritos 6 grupos religiosos, né, e na verdade um era ligado ao outro, como vocês vão ver aqui, né, uns eram mais políticos, outros eram mais, né. Então nós temos aí citados os fariseus, que era o maior, o mais importante grupo, eram os fariseus, né. A palavra fariseu significa separado, né. Esse grupo representa aquela tendência no judaísmo, né, de ser que sempre reagiu contra os dominadores. Esses eram os fariseus, tá? Os fariseus eram o grupo que tinha mais influência sobre o povo, né, porque eles tinham controle da sinagoga, tinham profunda ligação com os ideais da nação. A sinagoga eram os líderes ali que mandavam, né, entre aspas, porque agora estavam sujeitos a Roma, mas tinha o poder religioso, né? Eram defensores ferrenhos das tradições, sendo opositores a qualquer tipo de mudança, né? Eles eram bem radicais mesmo, apesar que teologicamente tinham alguns problemas e tudo, mas esse era o grupo mais forte. Depois vem os saduceus, né? A origem dos saduceus é incerta, né? São alegadas 2 possíveis raízes para esse grupo. A primeira é que eles são originários de Zadok, né, sadoqueus, né, saduceus, o sumo sacerdote do templo de Salomão, né? Só que o templo de Salomão já remontava aí a mais de quase 1000 anos atrás, 900 anos atrás. Se atribui a origem dos saduceus também a uma palavra hebraica chamada de sodikim, né, que significa os justos, né? Me parece, né, no meu caso, me parece ser um pouco mais viável, já que os saduceus, os sadoqueus, né, já estava bem longe, porque difícil uma doutrina, né, uma seita sobreviver a esse tempo todo. Depois vem os essênios, é um grupo dentro do grupo dos fariseus. Olha, por isso que eu falei para vocês, eram 6 grupos, mas os essênios, eles eram fariseus, mas que também eram essênios, né? Eles não são mencionados no Novo Testamento, né? Esse é o lado mais conservador dos fariseus. Então era o fariseu do fariseu. Eles defendiam uma minuciosa observação da lei. Apesar dos fariseus ser os mais fortes e ser conservadores, mas ainda tinha esse grupo ultra, né, ortodoxo, como eles chamam hoje, tá? Temos também os zelotes, que era um movimento também dentro do grupo dos fariseus. Tanto os essênios como os zelotes eram parte dos fariseus. Esses são citados aí no Novo Testamento, tá? Só que a posição deles era mais de revolucionário. Queriam a independência, a autonomia da nação, na força, na espada, né?
era o seu trabalho era mais político, né? Então os essênios eram os mais crentes, mais conservadores das regras das leis, e os zelotes eram os mais carnais aí, que queriam na espada conquistar de volta a liberdade aí mesmo com a morte aí na mão dos romanos. Temos também os herodianos. Os herodianos estava ligada à ala dos saduceus, tá? Esse grupo firmava, né, a esperança na família de Herodes, né? Vocês têm que lembrar que Herodes era idumeu, ele era de Edom, era parente do povo de Israel, não era do povo da promessa, né? Mas ele era idumeu. E ele viria, eles acreditavam que dele, né, que viria o cumprimento da Messias, da profecia sobre o Messias, porque ele era o parente mais próximo que eles tinham, que ocupava uma posição de poder e era um sujeito politicamente, ele era forte, ele era um grande consultor, era um bom político, o Herodes, tá? E os herodianos eram um tipo de um partido dele, mas eram ligados aos saduceus e não aos fariseus, tá? Então os dois grupos principais eram os fariseus e os saduceus, os fariseus com aqueles outros dois e os saduceus também com os seus ligados aí, né? Os sadoqueus, né, também ligados aos saduceus. Esse grupo não é mencionado no Novo Testamento, mas tem uma importância porque busca a renovação do sacerdócio judaico da época, né? Renovação do sacerdócio, porque estava um negócio meio complicado, corrupção e outras coisas, tá? O arranjo do Novo Testamento, né? O Novo Testamento é composto de 27 livros, escrito por 9 autores diferentes, de acordo com as características de cada um. Já que estamos falando do Novo Testamento, né, vai ao arranjo desse. Esses livros, né, esses grupos podem ser da seguinte forma: livros históricos, que são os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos. As cartas ou epístolas e cartas são a mesma coisa, que dá um total de 21 livros. Profecia, né, que é o livro de Apocalipse, né? Tem uma tabelazinha aí, eu não coloquei aqui não, mas vocês veem no seu material impresso, tá? O Novo Testamento não está organizado de forma cronológica, ou seja, na ordem que foi confeccionado, tá? Ele obedece uma ordem lógica de raciocínio e não de época de escrita, tá? Eles foram arrumados assim. Então primeiro vem os evangelhos, narrando a vida de Cristo. Depois vem Atos, contando a história do desenvolvimento do cristianismo depois de Cristo. Depois vem as cartas, que demonstram o desenvolvimento das doutrinas dentro das igrejas que foram plantadas no livro de Atos e tal, né? E por último o relato da volta de Cristo, que é o Apocalipse. Então tem uma sequência lógica aí para os livros, e dentre eles também uma sequência lógica interessante, né? Muito legal, tá? Depois tem uma outra tabelinha aí para vocês verem, tá? No seu material impresso. E como já foi mencionado, né, a composição literária do Novo Testamento é dividida em 3 categorias, né? História, epístola e profecia, né? Os 4 evangelhos e Atos são os livros que se enquadram na categoria de histórico, né? E juntos eles respondem por 60% do texto do Novo Testamento, né? Ou seja, mais da metade do Novo Testamento se ocupa em mostrar as raízes e o desenvolvimento do cristianismo. Esse enfoque aí no aspecto histórico do cristianismo combina com a essência da fé cristã. Por definição, o Evangelho é o único, né, das boas novas da salvação, né? Essa boa notícia ocorreu no tempo e no espaço, portanto faz parte da história, né? E é algo que aconteceu, e as narrativas dos evangelhos são testemunho desses fatos históricos, tá? Por isso que a gente fez aquela abordagem histórica do Novo Testamento, né, nos outros livros anteriores. Bom, continuando, teologia bíblica do Novo Testamento,
é a aula de número 1, a parte 2, segunda parte aí, bem grande esse material, tem bastante conteúdo, né? Vamos falar agora então dos evangelhos sinópticos, né? Uma leitura dos 4 evangelhos é suficiente para que a gente perceba que os 3 primeiros possuem muita semelhança, por isso eles são chamados de sinóticos, tá? E tem algumas partes comuns, né, nesses 3 primeiros evangelhos aí. O anúncio da chegada do Messias, né, por parte de João Batista, consta nos 3, né, Mateus, Lucas e Marcos. O batismo de Jesus, a tentação de Jesus, os ensinamentos e milagres realizados por Jesus, né, a maior parte de cada evangelho, a transfiguração de Jesus, está nos 3, o sofrimento e a morte de Jesus, tudo que eu estou falando está nos 3, tá? A ressurreição de Jesus, tudo isso e muito mais, né? Está nos 3. Então, os evangelhos foram escritos para revelar Jesus. Então, por que é necessário ele? Porque os evangelhos que revelam Cristo, né? Então tivemos uma preparação aí, né, para a vinda de Cristo, né, com João Batista, e o evangelho que é Jesus, a operação de Jesus, é a primeira parte da obra de Cristo na Terra, se bem que essa obra começou lá no Gênesis, né? Mas aqui, com Cristo aqui, a primeira parte do plano de salvação em Cristo vai aí pelo Evangelho, começando com João Batista, apresentando ele, né? Então os 4 evangelhos mostram que Jesus é o Messias, o servo de Deus, para atender aquela expectativa que o judeu tinha da vinda do Messias, né? O Filho do homem, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, né? São esses aspectos, essa forma que ele é visto nos evangelhos, que ele é contado nos evangelhos. Marcos então escreve aos romanos e apresenta Jesus como servo de Deus, né? Marcos é o menor dos evangelhos, mas é rico em vivacidade e dinâmica para apresentar um testemunho claro acerca de Jesus, né? Dando especial ênfase aos acontecimentos da última semana de Cristo na Terra, tá? Mateus já manda o seu evangelho para os judeus, para convencê-los de que Jesus é o Messias, é o rei de Israel. Então, falando com os judeus, como os judeus tinham expectativa do Messias, então ele mostra Jesus como Messias, que ele se enquadra naquelas profecias que eles esperavam, que ele é o Messias por conta disso, tá? Marcos já não se preocupa com isso, né? Então ele tem aquela dinâmica mais do povo romano, né? E o aspecto, né, geral do Evangelho de Marcos mostra que ele escreveu para os romanos, né? Jesus como um servo, né? O militar sabe muito bem o que é um servo, né? Os romanos tinham aquele rompante militar, não só o exército, o povo romano, né? Lucas, por sua vez, apresenta Jesus como filho do homem, porque ele como aquele que veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas, né, nós reconhecemos como a facilidade da humanidade de Jesus, sem nunca nos esquecermos que ele também é divino, por causa da inteligência, da intelectualidade dos gregos. Lucas é o representante dos gregos aí, dos pensadores. Então o Evangelho de Lucas foi escrito visando esse público-alvo aí, que eram os gregos. E João tem um foco de demonstrar a divindade de Jesus, apresentando-o como Filho de Deus, né? O Evangelho de João, então, o alvo é a igreja. Não importa, porque a igreja foi formada inicialmente por judeus, né? A exceção é o Lucas, né? Os primeiros ali. O Lucas, que não é o único escritor aí que não é judeu, é Lucas, né? Mas tinha outros aí que não eram judeus que foram se juntando a ela, né? Mas inicialmente a igreja foi formada por judeus e depois por gentios, né? Então temos 3 classes de pessoas, biblicamente falando. Nós temos o judeu, que é aquele povo da promessa, aquele povo direcionado da promessa de Deus. Temos o gentio, que é aquele que não é judeu, aquele que não nasceu, né, por nascimento dessa promessa,
que não faz parte sanguineamente desse povo, qualquer outra nação é gentio. E o terceiro, Jesus formou a igreja, e a igreja é formada por judeus convertidos ao cristianismo e gentios convertidos ao cristianismo, como a gente vai ver nas páginas subsequentes no que vem adiante aí. Bom, as perspectivas escriturísticas e teológicas de Mateus, tá? Vamos começar com Mateus aqui, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é anônimo, né? Não encontramos no texto nenhuma referência ao autor, tá? E na verdade todos os livros da Bíblia têm questionamentos sobre a autoria e tal. Eles não tinham essa preocupação que a gente tem de saber quem é o autor, né? Para nós o autor bíblico é Deus, né? Deus que inspirou a Bíblia para os seus, né? Nós sabemos que é impossível uma pessoa escrever um livro como esse, né? Desde o início da história da igreja, o Evangelho de Mateus é reconhecido como um texto canônico, é conhecido como um texto inspirado por Deus, né? Um relato autorizado da vida e da obra de Cristo, tá? O nome que aparece no cabeçalho dos livros, né, da Bíblia foi incluído mais tarde, né? Nenhum dos evangelhos teve a assinatura dos seus autores, tá? O que temos são indicativos do próprio corpo do texto e a tradição da igreja para nominar os textos, né? Mas originalmente não tinham esse título, né? Inclusive os judeus, os títulos que eles davam para o livro eram o que aparecia na primeira linha, né? No livro de Gênesis, no princípio Deus criou, então esse era o nome do livro, né? E assim por diante. Então não tinha um nome que lembrasse o conteúdo do livro, não era assim ainda, né? Bom, as evidências de que Mateus é o autor. A primeira alegação de que o apóstolo Mateus escreveu o Evangelho vem de Pápias, um dos pais da igreja, né, que escreveu acerca disso, né? Depois Irineu, outro pai da igreja, também fez a alegação do escrito de Mateus. Segundo ele, Mateus escreveu em hebraico, na época em que Pedro e Paulo pregavam o Evangelho em Roma e fundavam igrejas, né? Existe também a possibilidade dele ter sido escrito em aramaico, não em hebraico, tá? Mas o texto que nos apareceu foi o texto em grego. Segundo eles, ele mesmo traduziu para o grego esse texto que ele escreveu originalmente em outra língua, né? Provavelmente. Então, isso daí são só conjecturas, uma vez que não temos como comprovar isso, tá? Bom, vamos falar do chamado dele, né? Que ele se chamava Levi, né? Tinha dois nomes aí nesse caso, tá? Tanto Marcos, né, quanto Lucas falam do chamado de Levi, né? Enquanto Mateus 9,9 fala de Mateus, né? O Marcos e o Lucas chamam ele de Levi, né? E ele mesmo, no livro dele, chama de Mateus. Todas as listas apostólicas se referem a ele como Mateus, né? Se você for ver ele na lista, não tem na lista um Levi, tem um Mateus, tá? No entanto, o que é notável é que somente no primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus, ele é chamado de coletor de impostos. Isso poderia ser uma maneira do autor demonstrar humildade ao referir-se a si mesmo, já que coletor de impostos, cobrador de impostos, era um inimigo da sociedade. Os amigos e os outros que escreveram não quiseram colocar esse detalhe, mas ele mesmo citou esse detalhe, que ele era um inimigo público, né, nesse caso, tá? A data, né? A data da escrita de Mateus é aceita entre os estudantes do Novo Testamento como sendo em 60 depois de Cristo, tá? O argumento a favor dessa data é favorecido pela teoria de que os três evangelhos foram escritos na mesma época, e por causa de fatos históricos dá para montar mais ou menos esse quebra-cabeça, e vai dar mais ou menos aí no ano 60, ou seja, bem depois da morte de Jesus, né? Bem depois, 30 anos, né? Quase 30 anos depois, ok? Bom, vamos aqui à página 21, né? Acho que era 21 isso, né? Na 21, onde temos a ocasião e o propósito da carta de Mateus, do Evangelho de Mateus, né? Não da carta, do Evangelho. A demora da volta de Cristo, né? Como os crentes da segunda geração
de convertidos poderiam reconhecer os sinais da volta do Messias, né? Porque agora Jesus já tinha ido, já tinha 30 anos que ele está, né? Os apóstolos e todas as outras testemunhas oculares já estavam velhos e alguns já haviam até morrido, né? João estava vivo, né? Era então necessário que se preservasse a história de Jesus em documentos sistematizados, né, em forma de catecismo, né? Catecismo vem do latim, tá? De catequismos, né? Catequismos, né? O CH variqueiro no latim é instruir, né? Instruir e instruir a viva voz, porque num tempo, vocês têm que lembrar que é um tempo que pouca gente sabia ler e escrever, então uma pessoa para anunciar tinha que falar, ele tinha que ler, né? Na sinagoga as cartas eram lidas, os evangelhos eram lidos e a fé vinha pelo ouvir. Por que pelo ouvir? Porque pouca gente sabia ler e escrever, tá? Então a pessoa sabia falar grego, mas não sabia ler e escrever, muita gente não sabia. Se 50 anos atrás no Brasil pouca gente sabia ler e escrever, né? Então a gente imagina que, né, há 2000 anos atrás isso também era um problema, né? Bom, havia necessidade então de distribuir esses documentos, né? Uma vez que nem todas as igrejas contavam com a presença de apóstolos, existia um interesse natural por parte dos novos convertidos em conhecer a história da vida de Jesus, né? A nova fé precisava ser edificada, né? Quando Pedro diz seguir os seus passos, né? 1 Pedro 2,21, isso naturalmente pressupunha que os fatos sobre a vida de Jesus precisavam ser conhecidos por seus novos seguidores, tá? Os crentes que estavam sofrendo perseguição precisavam conhecer as bases da sua esperança, fortalecendo assim a sua alma em tempos de turbulência. Parece haver também um propósito apologético, né, que é de distinguir o cristianismo do judaísmo, tá? Corrigir os conceitos errados acerca de Jesus, porque aí se distanciou um pouco, aí com a vinda de Jesus, né, o cristianismo ficou diferente do judaísmo e precisava essa correção aí. O Novo Testamento é rico nisso, né? Diante da rapidez do fluxo de heresias que vinha, né, evangelizar então e firmar os novos convertidos era uma necessidade básica. Bom, voltando para a ocasião específica de Mateus, devemos considerar duas hipóteses. Primeiro, os cristãos de origem grega não possuíam nenhum relato acerca de Jesus e precisavam de um material que pudesse usar, né, no doutrinamento desses convertidos. Segundo, o Evangelho de Mateus foi escrito por causa dos crentes judeus que estavam sofrendo severa perseguição por parte dos judaístas, né, dos judeus não convertidos, que os perseguiam constantemente, chamando eles de seita, né? O propósito desse Evangelho de Mateus, né, segundo Wallace, né, em 2009, sugere 3 objetivos bem específicos para o Evangelho de Mateus. São eles, né, os 3 objetivos. Primeiro, o Evangelho foi escrito para demonstrar que Jesus é o Messias. Isso pode ser visto claramente na genealogia, porque os judeus tinham muita ligação com essa genealogia, né? Tinha que ser provado que ele era da genealogia, que ele cumpria a profecia, que ele era da raiz de Davi, e todas as outras 300 profecias messiânicas que tinham no Velho Testamento, né? O que teria grande impacto nos leitores de Mateus, que buscavam evidências da linhagem real de Jesus, tá? Nos milagres de Jesus, o que confirmaria a autoridade dele não apenas como profeta de Deus, mas como o que inaugurava uma nova era, né? E nas citações do Antigo Testamento, em que de forma exclusiva, né, de fazer essas citações, demonstrava que Jesus é a esperança de Israel. Então, né, nesse primeiro aspecto aí a gente já vê, né, um impacto grande, né? No segundo, o livro foi escrito para responder a uma pergunta: se Jesus é o Messias, por que ele falhou em estabelecer o seu reino? Né? A resposta, em poucas palavras, no Evangelho de Mateus, é que ele não falhou, tá? A nação falhou, né? O reino foi inaugurado por aqueles que o reconheceram como Messias e será consumado no fim dos tempos. A resposta a essa pergunta traz em si um propósito apologético, né, quanto ao evangelismo, né, o espaço evangelístico, tá? Apologia é você defender uma doutrina,
tá? Então, tanto no aspecto evangelístico quanto no aspecto apologético, né, a resposta dessa pergunta traz uma reflexão a mais aí, né, no Evangelho de Mateus. Terceiro, o Evangelho foi escrito para confirmar a legitimidade da missão aos gentios, né, dos evangelistas aos gentios, não somente aos judeus que queriam deter para si, né, o Evangelho, né, queriam o reino só para eles, né, porque assim eles entendiam, assim eles vislumbravam. O clímax do livro é a grande comissão, tá, em que o esforço da missão aos gentios é colocado como objetivo central da igreja, como trabalho central da igreja, uma vez que o povo da promessa, que é os judeus, né, rejeitou recebê-lo como Messias. E como o povo rejeitou, aí Jesus abriu esse leque, essa possibilidade aí também aos não-judeus. Então, o Evangelho de Mateus é o primeiro, né? Primeiro ele prova que Jesus é o Messias, né? Ele mostra que Jesus, ele tenta provar que Jesus é o Messias. Em segundo lugar, mostra que Jesus não falhou em estabelecer o seu reino. E finalmente ele demonstra que, devido à rejeição de Jesus pela nação de Israel, o Evangelho agora é levado também aos gentios, por causa dessa rejeição, tá? Bom, então temos o tema, né? Os 4 evangelhos enfatizam diferentes aspectos, como nós vimos lá no início, tá? A ênfase de Mateus é claramente percebida, né? Ele apresenta Jesus como o Messias, o filho de Davi, o rei dos judeus. Bom, meus irmãos, vamos aos argumentos. Na página 23, os argumentos do livro de Mateus. Vou botar aqui. O livro de Mateus se desenvolve a partir do seguinte esquema: Jesus como Messias, né? A apresentação dos argumentos que qualifica Jesus como Messias, vai os primeiros capítulos aí, e para justificar as qualificações de Jesus como Messias, Mateus faz uso de 3 argumentos interessantes. Primeiro, Jesus tem direito ao trono, né? Ele começa com a genealogia, como eu já falei ali atrás. Mateus demonstra que Jesus é o verdadeiro e legítimo herdeiro do trono, afirma que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. Interessante que Mateus mostra a genealogia de um jeito e Lucas mostra de outro, porque tanto ele tinha que ser filho de Davi do lado de José, que era seu pai adotivo, quanto ele tinha que ser filho de Davi do lado da sua mãe Maria, né? Porque senão não ficaria filho biológico também. Então, tanto José quanto Maria, nas 2 genealogias, a gente vê que os dois são da descendência de Davi, né? Para ficar bem provado isso. Então, Mateus expõe de forma irrefutável o direito, né, de Jesus, primeiro por sua ascendência real, né, filho de Davi, segundo por sua origem divina, ele é o filho da promessa, né, filho de Abraão. E isso é evidenciado pelo seu nascimento miraculoso, diferenciado. Jesus se identifica com a nação de Israel, fazendo uma analogia com os acontecimentos da infância de Jesus, com as profecias acerca do Messias no Antigo Testamento. Mateus estabelece então uma estreita relação entre Jesus e a nação de Israel, né? Ambos nasceram de forma milagrosa, né? Jesus e a nação. Ambos desceram para o Egito, Jesus também foi. Ambos subiram do Egito, né? Ambos foram tentados no deserto por um longo período, né? Então havia ali uma correlação entre Jesus e o reino de Israel. Jesus é preparado para assumir o trono, né? Então os eventos relatados por Mateus no capítulo 3 são uma maneira de exemplificar que o Messias cumpriu os ritos necessários para assumir o trono, tá? Jesus foi preparado para assumir o seu ministério como Messias de 4 formas. Primeiro, pela pregação do Batista, né, João Batista, que foi o seu precursor, que o apresentou ao povo de Israel. Segundo, pelo seu batismo, né, identificava como remanescente fiel de Israel. Terceiro, através da voz do céu, que testificava que ele é o Filho de Deus, tá? E último, né, em quarto e último, pela tentação no deserto, que é uma demonstração de que ele está pronto para resistir ao diabo, seja qual for a circunstância.
E assim Mateus faz essa prova, né? Essa analogia, essa argumentação de prova de que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, né? Amém? Deus abençoe vocês, até o próximo livro.